Amanhã tem Fortaleza e Galo pelo Campeonato Brasileiro, jogo 9h45, ao vivo na Globo. O Galo tá de olho nas Copas e muita gente tá querendo oportunidade nesse jogo. Foi num jogo com o time alternativo que a estrela dele brilhou. Vem o cruzamento, vem a bola pra área, Daverson! Gol! Desde que marcou sobre o Bragantino, Daverson foi titular em todos os jogos do Galo no Brasileiro e foi herói na Libertadores. Daverson, camisa 9! Nesta quarta-feira, contra o Fortaleza, o Daverson não vai entrar em campo. Ele levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. O Hulk também. O Vargas foi convocado e o Paulinho deve ser poupado. Todas essas ausências devem abrir espaço para outro atacante, que fez poucos jogos nesta temporada, mas que o Daverson gosta muito. Meu ídolo, Allan Kardec. Olha os dois aí, lado a lado, no ônibus do Galo. Jogamos juntos no Benfica, né? E hoje tá voltando a jogar ao lado dele, para mim é gratificante demais. Kardec tem 16 jogos em 2024. Só no primeiro, contra o Patrocinense no estadual, ele foi titular. Mesmo assim, ele tem sido elogiado pelo técnico Gabriel Milito. É um profissional top. É um profissional top, ele joga menos que os outros companheiros, mas sempre tem um sorriso na cara. É um jogador muito positivo para nós no dia a dia, na convivência. Adivinha contra que time foi o último gol do Kardec com a camisa do Galo? O Fortaleza, em junho do ano passado. Só escorou, direcionou a bola pro gol, sem nenhuma reação do João Ricardo. Allan Kardec! Pode vir aí uma nova oportunidade, não só para ele. Com 12 desfalques, Milito deve escalar jogadores que têm aparecido pouco. Palácios pode ser o companheiro do Kardec no ataque. Paulo Vitor está cotado para começar no meio de campo. E até o Maurício Lemos, que quase foi negociado e não joga desde junho, tem chance de pintar na zaga. Agora é onde deve aparecer o grupo. Agora é onde deve aparecer o grupo, aqueles jogadores que querem jogar, mas eu não dou minutos. Agora será o momento deles. O jogo desta quarta é o último teste antes de duas decisões importantes. Contra o Vasco pela Copa do Brasil e o River na Libertadores. Quem souber aproveitar a oportunidade pode se dar bem na reta final da temporada. A gente tem que acreditar naquilo que a gente é capaz de fazer e que pode acontecer. Vamos continuar falando desse jogo no pique para a cidade do Galo, onde está o Rodrigo Rocha. O Galo está se preparando. Rodrigo, já temos ideia quem que o Milito vai poupar? O Atlético fez o último treino agora pela manhã aqui na cidade do Galo antes de pegar o Fortaleza. O time viaja hoje à noite para a capital cearense sem todos esses jogadores aí que a Maria Cláudia Bonucci trouxe na reportagem. Uma atualização sobre o departamento médico: 5 jogadores seguem na fisioterapia. Um deles está um passo à frente, o Matias Aratio. Esse está na preparação física já. O Atlético pega o Fortaleza e volta na madrugada mesmo de quarta para quinta para já se preparar para o jogo contra o Vasco. O Rubens vai ser um desfalque contra o Vasco. Apuração do nosso setorista do GE. Globo, André Ribas. Rubens não terá condições. E o Guilherme Arana, o titular da posição. Esse é dúvida ainda, problema danado para o Gabriel Milito, que deve poupar todos esses jogadores. O Paulinho, por exemplo, no jogo de amanhã. E deve ir no ataque com Cadu e Kardec. Maurício. E amanhã tem esta partida às 9h45, 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético está bem dividido em relação ao foco. A verdade é que já pensa sim no Vasco, no River Plate, mas tem esse compromisso amanhã, vai pegar um adversário que ainda luta na parte de cima da tabela, pensando até mesmo em título. Fortaleza está a 5 pontos do Botafogo. E agora a gente já pode ter uma noção melhor do time que vai a campo, porque durante a semana nós debatemos bastante qual seria a escalação do Atlético. O Galo divulgou no início desta tarde a lista de relacionados, 20 jogadores. Então, com base nessa lista, a gente pode já desenhar melhor a equipe que vai a campo. Vamos passar aqui então os relacionados. Apenas 4 titulares. E aí, dá pra discutir se é titular mesmo ou não, vou falar daqui a pouquinho, tá? Mas os relacionados são os goleiros Everson, titular, Matheus Mendes e Gabriel Delfim. Os laterais só tem pra direita, viu? Saravia e Mariano. Os zagueiros Igor Rabelo, Rômulo, Lemos e Fux. Então, na zaga não tem nenhum titular. Nos meias, Fausto Vera, Paulo Vitor, Gustavo Scarpa,
Otávio, Igor Gomes, Robert e Vitinho, colocando meias, aí entra, né? Meias ofensivos e volantes também. E os atacantes, Allan Kardec, Brian Palacios, Alisson e Caio Maia. Caio Maia, que é uma grata surpresa. Primeira vez que foi relacionado para a equipe principal. É um garoto de 19 anos, integra a equipe sub-20 do Atlético, é destro, é um jogador de lado de campo, é o artilheiro do sub-20 nesta temporada, com 14 gols em 39 jogos. Eu falei de 4 titulares porque eu estou considerando Everson, Saravia, Otávio e Scarpa. Se você quiser considerar o Fausto Vera como um titular, 5. Se você não quiser considerar o Saravia como um titular mais absoluto do time, porque agora tem uma disputa na direita com o Lianco, aí você tira um. Mas esta é a lista, Léo Campos, para amanhã. Cuidado pra você não ficar igual o Casagrande aí, hein? Não vou arriscar na matemática, não. Pois é. Mas e aí? O Fausto Vera é titular no Atlético, assim? Eu acho titular. É sim. É sim. E até então... pelo que ele vem jogando, né? Por mais que ele ainda cometa alguns erros, né? Ali, um passe errado, uma bola que ele tenta atravessar e não dá, eu acho que na composição e na função dele e pela confiança que o Milito tem, ele é titular. Então, 5 titulares na sua lista, né, Então vamos fechar desse jeito. É porque é o seguinte, quando o Atlético tem todos ali à disposição, a gente ainda não teve esse dilema para ver se o Fausto Vera vai disputar a posição com o Otávio. Verdade. Se vai jogar Otávio, Fausto Vera e Alan Franco. Mas eu vou concordar aqui com os nossos comentaristas. O Fausto Vera. Mas lá no Maracanã ele não foi titular naquele jogo? Foi Fausto titular. Vera. O Otávio voltou. O Otávio tava fora. Tava fora ainda. Fora. Mas talvez aí esteja a pista. Vamos lá. O jogo, se ele tá poupando pro jogo de sábado, né? E tem que poupar mesmo, além dos desfalques e todos os problemas que ele tem. Se o Otávio está relacionado e a gente diz que ele vai jogar, o Vera não pode jogar a Copa do Brasil. Sim. Não. Então, tá o titular é o Vera. Mas é porque a gente teve. Mas aí no lugar do Otávio, você acha? Quando tiver. Eu acho que sim. Eu acho que o Otávio não sai do time. Você acha? Não, o Otávio não. Você acha que é Otávio e Vera? Otávio é titular absoluto. Na verdade, na verdade é Otávio e Alan Franco, mas juntamente com o Vera. Igual foi no jogo da Libertadores aí. Sabe? Que aí o Fausto Vera pode jogar. Mas aí também, por outro lado, o Milito descobriu uma nova formação, que a gente pode ter um trio ofensivo, como foi utilizado no jogo contra o Grêmio. Também. E nesse jogo contra o Grêmio, sem o Alan Franco, me lembra o meio de campo. Foi o Vera, o Otávio, Scarpa. Hulk, Paulinho e o Davidson. Foi isso aí. Sabe? Então, quer dizer, ele deu até uma ampliada no leque dele. Se ele quiser não tinha fazer. O Alan Franco, né? Não tinha o Alan Franco. Mas ele já jogou com o Vera, o Otávio e o Alan Franco. E com o Scarpa. Isso, pensando na Libertadores que o Vera pode jogar, aí pode ser Fausto Vera, Otávio, Alan Franco, Scarpa, Paulinho e Hulk. Esse provavelmente pode ser a escalação lá na Argentina. Na Libertadores ele pode, né? Na Copa do Brasil que não. E é uma opção. Mas não acho que lá ele vai jogar assim. Não, talvez aqui pode, mas lá também depende do que vai acontecer aqui, né? Agora, a gente comentava, não sei se vocês entendem assim também, eu tenho achado o Scarpa muito... Assim, me parece, me desculpe aí se não é isso, vai lá, é uma desconfiança. Eu não tenho achado ele tão satisfeito nos jogos, não tenho mesmo. Até fiz uma apuração e tal, aí me disseram que ele é meio assim mesmo, assim, porque eu já vi vocês comentando que ele fica pilhado no jogo, né? Às vezes com um semblante mais nervoso no jogo. Ou mais assim, não sei, carrancudo. Ele já discutiu com o Hulk, né? Assim, uma discussão aparentemente normal, de jogo, mas que a imagem flagra ali a TV e acaba
que gera nossos comentários, né? Aí eu não sei se ele tá tranquilo com o posicionamento dele, se ele não tá feliz, porque ele tá jogando fora do posicionamento dele normal, pelo menos o que ele realmente faz, né? Ou ele tá dobrando lá a posição dele lateral. É o quê? Ser aberto pela direita. Jogar pela direita. Exatamente. Ele jogou em várias, né? Ele jogou em várias, a carreira dele, ele começa como lateral esquerdo no Fluminense. Mas eu acho que ele é um meia que tem que ter liberdade pra, como você gosta de falar aí nas transmissões, de flutuar pelo campo. Na temporada que ele foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, ele foi um meia-direita. Ele flutuou. Então, ele tava ali, mas ele tinha liberdade de aparecer em todas as partes do campo. Tanto que quando ele foi o melhor da temporada, ele no jogo contra o Atlético, ele foi expulso da Libertadores, dando carrinho no meio de campo. Ele não tava pela direita. Você lembra? Sim. Não foi ele? Ele e o Danilo foram expulsos naquele jogo, da incompetência do Cuca. Então, mas eu acho que ele tá jogando ali. Ele pode estar pé da vida porque ele não tem jogado bem. Você acha que ele pode jogar louco da vida com ele mesmo? Pode ser. Pode ser. Aí, nessas apurações, eu ouvi que ele é assim mesmo. Que ele é ele é brincalhão, não sei o que, mas ele é um eterno insatisfeito com aquilo que ele pode render. Pode ser isso. Mas a gente estranhou também o fato dele, um titular que é tão importante pro Atlético, também vai ser banco. Vai começar, não vai começar? Dos titulares foi o que mais me causou surpresa na lista de relacionados para amanhã. Porque o Everson, o goleiro sempre joga. O Saravia tá voltando de lesão, então buscando ritmo. O Otávio da mesma forma. Agora, o Scarpa, ele é o atleta que mais atuou pelo Atlético na temporada, 53 partidas. Então tem um desgaste. Agora, será que ele tá indo para ser o lateral esquerdo amanhã? Aí fica uma boa pergunta. Assim, é só uma pergunta, mas eu não acredito. Milito, né? Depois do jogo é algo interessante mesmo. Se é até pela necessidade, né? Que ele enxerga ali do que tem à disposição e aí precisa sacrificar assim o Scarpa, ou até mesmo pela questão clínica, né? Às vezes o próprio Scarpa ali naquele exame, naquele secar, naquele etc, apresenta boa condição. Agora, o Atlético tem 40 pontos. Você sabe o que me deixa pé da vida? Que foram 2 pontos deixados para trás contra o Atlético Goianiense, mais 2 contra o Cuiabá. 44, me lembra mais um jogo ruim aí. Vitória. Contra o Vitória, 46, sem encontrar contra o Palmeiras e Flamengo, aí seriam mais 3, eram 51 pontos. Então, era um jogo nesse momento aí, você falar, vamos descartar esse jogo. Aí lá e se empatar tá bom e se perder tá bom também. Se ganhar, vamos comemorar. Sabe? Porque aos poucos o Atlético foi abrindo mão do Campeonato Brasileiro e agora você tá numa encruzilhada. Exatamente. São 2 decisões em 3 dias. A Copa do Brasil é sábado e o primeiro jogo da Libertadores é terça. Então, esse jogo não tinha aqui o Scarpa. Então, não por tinha. isso que a gente por isso que causou surpresa o Scarpa estar nessa lista. Não tinha. Vai que ele vai ficar no banco também, sei lá. Talvez. Mas assim, ele viajar também para não ser utilizado não faz muito sentido. É um desgaste desnecessário, entendeu? Eu não entendi muito bem por que ele tá na lista. Você ia achar estranho se tiver, sei lá, outro aí que pode jogar, porque os titulares estão tudo danado. Você fala na esquerda? Outro, assim. Pois é. Tem um Rômulo, então, assim, aí você pode entender desse jeito? É possível, a gente até pensou no Mariano lá na esquerda. Como o Saravia foi pro jogo, pode ser que aconteça. O Saravia na direita, na dele, e o Mariano improvisado na esquerda. De qualquer forma, vai ter uma improvisação na esquerda. Ou é Mariano, ou é o Rômulo, ou o próprio Scarpa. São as opções. Você falou, Lélio, dessa situação do Atlético, dos pontos perdidos no Brasileiro. O volante Otávio, ele deu uma entrevista pra ESPN e em muitos jogos a gente pergunta pro Milito, né, desses pontos bobos, ele fala que não teve relaxamento do time, é uma situação da partida, mas o Otávio, ele admitiu que no Campeonato Brasileiro o Atlético, ele não entra com a mesma concentração das Copas. Inclusive ele citou o jogo do Vitória. Ele falou assim, a gente foi pro segundo tempo, achou que o jogo tava ganho, relaxamos, tomamos um empate, quase tomamos uma virada. Então, saiu do próprio jogador falando que aquilo que a gente já sabe, né, que a gente percebe que há sim um relaxamento do Atlético em vários jogos do Brasileiro. E acho que isso é um efeito, pode ser comum para clubes que estão envolvidos nesse sentido, que me fez pensar a situação no próprio Cruzeiro também.
E a gente observa isso. Parece ser um time na Sul-Americana e um outro no Brasileiro. Olha, Então, quando você começa a priorizar as Copas, o Campeonato Brasileiro, o jogador admitir isso que é difícil, né? Mas é como você disse, Vini, a gente já mais ou menos sabe, mas ouvir do jogador estranha um pouco, né? E hoje no Brasil só Atlético e Corinthians disputam 3 competições. Só os dois. Sim. E o Corinthians na zona de rebaixamento. Pois é, e aí o Corinthians é bem assim, tá indo a vaca pro brejo do Brasileirão e se bobear pode beliscar 2 finais. E o Atlético também. O Corinthians de uma Sul-Americana e Copa do Brasil, e o Atlético da Libertadores podem e da ser Copa do Brasil. finalistas da Copa do Brasil. Galo, galo!